Porto Velho da Praia da Piedade, Magé. Local de desembarque ilegal de escravos vindo da África após 1831. Quarta parte. O jornal O Globo, órgão da Agência Americana Telegráficas, de 29 de setembro de 1874, publicou: no dia 25 do corrente, faleceu na Piedade em Magé, e foi ali sepultado o senhor comendador Guilherme Pinto de Magalhães, antigo negociante daquela cidade. Durante o tempo que ali residiu, prestou reais serviços no lugar. Era o comandante do batalhão de Magé, quando esse batalhão marchou para Minas, por ocasião do movimento revolucionário de 1842. Foi tal a cooperação dessa força, pela ordem e legalidade, que o batalhão mereceu que a sua bandeira fosse condecorada com a venera do Cruzeiro. O comandante do batalhão da Guarda Nacional de Magé, o tenente-coronel Guilherme Pinto de Magalhães, de acordo com o jornal, morava e foi sepultado em Piedade, Magé, porque ele não acabou com o tráfico ilegal de africanos no Porto Velho da Praia da Piedade. Por que não proibiu? Tivemos na Vila de Magé o Barão de Barra Grande, Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que representava o exército no governo, possuidor da Fazenda São Paulo, onde nasceu Luiz Alves de Lima e Silva. Destacou-se como membro da regência provisória e permanente, que ocorreu entre 1831 e 1835. Por que o regente Trino também não proibiu? Outro era tio do Duque de Caxias, Manuel da Fonseca de Lima e Silva, barão de Suruí. Tinha duas fazendas em Suruí, Santa Dalila e Conceição, na Vila de Magé, e foi nomeado ministro na guerra em 1831. Esse era ministro da guerra. Por que não proibiu o desembarque ilegal de escravos vindo da África no Porto Velho da Praia da Piedade? José Joaquim de Lima e Silva, outro tio de Duque de Caxias, era proprietário da fazenda do Querengue em Suruí, Magé. Ganhou o título de Visconde de Magé, depois de comandar as tropas brasileiras contra os portugueses e consolidar a independência do Brasil em julho de 1823 na Bahia. Personagens importantes da história do Brasil, que eram possuidores de terras na Vila de Magé e não conseguiram proibir o desembarque ilegal de escravos vindo da África no Porto Velho da Praia da Piedade. Em 1832, o ministro da Justiça Feijó tentou articular um golpe político que o transformaria em regente único. Contudo, mediante o fracasso, ele acabou sendo deposto de seu importante cargo. Com a saída do ministro Feijó em 1832, no período da regência Trina, a Lei Feijó de 1831 deixou de ser cumprida? A Lei Feijó é o nome dado em homenagem ao padre Diogo Antônio Feijó, que foi ministro da Justiça, que propôs a lei. Com a saída do ministro Feijó, essa lei continuava não sendo cumprida, enganando os ingleses, pois o desembarque ilegal de escravos vindo da África continuava no Porto Velho da Piedade, Magé. Desprestigiado e sem apoio político, Diogo Antônio Feijó renunciou ao cargo de ministro da Justiça. Nomeou o senador pernambucano Pedro de Araújo de Lima como titular na pasta. Até 1835, quando acabou o período da regência permanente, e com um novo ministro da Justiça, o Porto Velho da Praia da Piedade continuou enganando os ingleses, no desembarque ilegal de escravos vindo da África. O término das regências trinas no Brasil. As regências trinas foram marcadas por disputas e instabilidade. A saída foi o estabelecimento do Ato Adicional de 1834, que além de criar as Assembleias Legislativas Provinciais, o que trouxe aspectos federalistas à monarquia, estabeleceu a eleição de um regente único com mandato de 4 anos. Em 7 de abril de 1835, houve a eleição para regente uno no Brasil. Nessa eleição, tivemos 7 candidatos.
Vamos destacar alguns. Um dos candidatos e ganhador da eleição foi o padre Diogo Antônio Feijó, do Partido Moderado, que renunciou ao cargo de ministro da Justiça. O mesmo tinha proposto a lei, que proibia o desembarque de escravos vindo da África. Obteve 2.826 votos. Outro candidato foi Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcante de Albuquerque, senhor de inúmeros engenhos em Pernambuco. Obteve 2.251. Feijó venceu por pequena diferença de 600 votos, dos cerca de 5.000 eleitores do país. Tivemos o senador Pedro Araújo Lima, que obteve apenas 760 votos e ficou em quarto lugar. Este substituiu Feijó quando renunciou à pasta de ministro da Justiça. Foi o fundador do Arquivo Nacional. Em quinto lugar foi Francisco de Lima e Silva, pai do Duque de Caxias, apelidado de Chico Trino, por ter participado das regências trinas provisória e permanente. Tinha terras na Vila de Magé e ganhou 629 votos. Em sexto lugar, Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Foi o principal líder da Confederação do Equador, ocorrido em 1824. Derrotado, refugiou-se em Londres, onde ficou no exílio até 1831. Tivemos mais dois candidatos, José da Costa Carvalho, que ficou em terceiro lugar com 847 votos, e Bernardo Pereira de Vasconcelos, que ficou em sétimo lugar com 595 votos. Na época da primeira eleição para a regência UNA, 1835, Pedro II tinha apenas 10 anos, nascido em 1825. Ao assumir o cargo de primeiro regente UNO no Brasil em 1835, Diogo Feijó, que foi ministro da Justiça e que propôs a lei que proibia o desembarque de escravos vindo da África em 1831, provocou a ira da aristocracia agrária ao manifestar-se publicamente em apoio ao fim da escravidão. O regente UNO do Brasil dizia ser uma vergonhosa contradição com os princípios liberais que professamos conservar homens escravos. Com essa frase do regente Feijó, que queria o fim da escravidão, fica a pergunta: quem mandou para o Porto Velho da Praia da Piedade, Magé, o desembarque ilegal de escravos vindo da África?